Olá, como vai você hoje? Tudo bem? Quero compartilhar contigo uma mensagem onde o personagem dessa mensagem se chama Saulo. E a nossa mensagem começa assim: muito se tem falado sobre Saulo e sua conversão, de grande perseguidor dos cristãos a apóstolo dos gentios, de perseguidor a perseguido, de comandante a comandado, de zeloso fariseu a apóstolo de Cristo. Era Saulo e tornou-se Paulo. Saulo de Tarso é como era chamado, numa referência à sua cidade natal, na Sicília. Melhor, na Cilícia. Ele era filho de uma família judaica, da tribo de Benjamim, fariseu de nascimento, filho de fariseus. Era irrepreensível na justiça da lei. Seu pai era cidadão de Tarso e cidadão romano. Cidadania esta que Paulo invocava quando lhe era preciso. Instruído aos pés de Gamaliel, culto e de formação rabínica, não podia entender que Jesus fosse o mesmo Messias anunciado na lei e considerava isso como a maior de todas as blasfêmias contra Deus. Vindo daí o seu ódio e a implacável perseguição que impunha aos cristãos. No apedrejamento e morte de Estevão, diz-nos o texto da Bíblia que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Lá estava ele, ainda jovem, perseguindo e comandando a execução dos cristãos. Saulo assolava as igrejas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele podia fazer isso em razão de sua dupla cidadania, pelo poder religioso do jovem fariseu e pelo poder policial do cidadão romano. E é respirando ainda esse ódio que nós o vemos pedindo ao sumo sacerdote para que lhe desse carta de autorização para as sinagogas de Damasco, para que, indo àquela cidade, se acaso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. E foi aí, na estrada de Damasco, que se deu o encontro mais importante da sua vida, um encontro que mudou o seu nome, a sua vida e o seu destino. Lá ia Saulo, o perseguidor, com a sua comitiva, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi como um relâmpago que caiu por perto, um brilho intenso e súbito, acompanhado de estrepitoso estrondo, sacudindo tudo e o atirando no chão. Seguiram-se trevas e a sua comitiva, perplexa, permaneceu muda e quieta por alguns instantes. Saulo caiu no chão. E hoje também muitos outros Saulos continuam a cair por terra quando essa luz do céu brilha ao seu redor. E embora de formas diferentes, ela continua a brilhar como nas dores da perda de algum ente querido, nas doenças incuráveis, nos abandonos dessa vida, nas falências e desgraças desse mundo, nas perdas e nas separações. Cai-se por terra e com perplexidade ouve-se a mesma voz que falou com Saulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É a voz de Deus, que muitas vezes só escutamos quando caímos por terra, mas, mesmo caídos, perplexos e abalados pelo terremoto que nos jogou no chão,
ainda podemos ouvir a voz de Deus querendo nos levantar. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Antes, orgulhosos e presunçosos, dávamos as ordens, mas agora Deus nos mostra que convém que sejamos conduzidos com humildade. Nós guiávamos, mas agora é hora de sermos guiados e conduzidos pela mão. O texto nos diz que Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver. É esta a situação imediata daqueles que caem pela graça de Deus. Ainda não estão enxergando bem as coisas e precisam ser conduzidos pela mão de outros. E lá vai Saulo, assim, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Resolveu jejuar, arrependeu-se, lembrou-se da lei e dos profetas. Voltei o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Mas Deus também já providenciara alguém para conduzi-lo e ajudá-lo nesses primeiros passos da sua nova vida como Paulo. Às vezes a gente resiste tanto ao amor de Deus, custa tanto a tirar de campo a nossa vaidade, nosso orgulho e a nossa presunção, que é preciso que Deus nos derrube para que acordemos. É preciso cegar os nossos olhos físicos para que possamos enxergar com os olhos do coração. E Deus escolhe Ananias para ajudar a Paulo, mostrar-lhe numa visão que Paulo havia sido levado para a casa de Judas, numa rua chamada Direita, na cidade de Damasco, onde ele estava orando, e embora Ananias resistisse a princípio, porque conhecia bem a fama de Saulo, obedeceu a Deus e foi porque era um cristão. E então encontra Paulo, impõe as mãos sobre ele, ora, e então Paulo começa a enxergar. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e a seguir levantou-se e foi batizado. Arrependimento, jejum, oração e batismo. O Senhor derrubou e o Senhor curou. Caiu Saulo e levantou Paulo. Caiu Saulo para morrer e levantou-se Paulo para nascer pelo batismo cristão. Essa é a necessidade mais urgente após a conversão. Paulo já estava há 3 dias em oração, sem comer e sem beber. Devia estar com muita fome, mas a primeira coisa que fez ao levantar-se não foi buscar um prato de comida, mas sim batizar-se, pois, convertido, a sua fome espiritual era muito maior, e ele não perdeu tempo e foi batizado ali mesmo, por Ananias, na casa de Judas, em Damasco. Levantou-se e foi batizado. Saulo tinha caído cego e se levantou Paulo, começando a enxergar, e foi assim que ele foi batizado. E você, meu irmão, minha irmã, está de pé ou está caído? Já se levantou ou ainda está se levantando? Já ouviu o chamado de Deus ou está o ouvindo agora? E o que você está esperando? Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha gostado. E que a graça de nosso Salvador, Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor. Até logo.